Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre conjuntos, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre o que é um conjunto, para que ele serve e como a gente faz operações entre eles. Então, vamos lá, prestem bastante atenção que não é difícil, tá? Então, vamos lá. Conjuntos. A linguagem de conjuntos. Então, eu vou ler esse texto aqui com vocês e quero que vocês pensem se deu para entender alguma coisa ou se ficou difícil, tá? Então, vamos lá. Se os balões estourassem, o som não atingiria seu alvo, uma vez que toda a parafernália está muito longe do andar correto. Uma janela fechada também impediria o som de atingir seu alvo. Considerando também que toda a operação depende de um fluxo de corrente elétrica, em qualquer quebra no meio do fio causaria problemas. Naturalmente, a pessoa poderia gritar, mas a voz humana não é tão alta o suficiente para atingir tal distância. Um outro problema é que uma corda do instrumento poderia arrebentar. Assim, não haveria nenhuma mensagem. É claro que uma situação ideal requeriria uma distância menor. Então, haveria menos problemas em potencial. Através de um contato face a face, quase nada sairia errado. Bom, então eu tenho aqui um texto escrito na nossa língua, que é a língua portuguesa, e eu quero que vocês parem e pensem uns segundinhos se vocês conseguiram entender alguma coisa desse texto. Porque eu tenho quase certeza absoluta que ninguém entendeu nada. Mesmo sendo um texto escrito na nossa língua, não é um texto que está com palavras difíceis, só que não entendi o que ele está querendo dizer. Não deu para entender o que ele está querendo dizer, tá? Então vamos ver como que esse texto ficaria fácil de compreender, tá? Olha só. Pronto. Agora o texto ficou fácil de entender. Então, o que ele quis dizer? Se os balões estourassem, a caixa de som ia cair no chão e não ia ficar alta o suficiente para a moça ouvir o que ele estava cantando. Se depende de uma corrente elétrica, então se alguma coisa nesse fio se quebrasse, também esse som não chegaria, não atingiria seu alvo. Se alguma corda do instrumento arrebentasse, ele também não conseguiria fazer o que ele está tentando fazer, que é uma serenata. E aí, lá no final, ele fala: é claro que todos esses problemas seriam resolvidos se a moça não estivesse numa altura tão grande, se ela estivesse aqui no chão, junto com ele, tá? Então, nem sempre só o método escrito, só as palavras são suficientes para explicar o que está querendo ser explicado. Às vezes é necessário, além das palavras, é necessário também
outros instrumentos. No caso desse texto, o outro instrumento necessário é o desenho. Sem o desenho, não é possível a gente entender o que ele está querendo dizer. Porque no texto, ele escreveu o texto claramente, só que não escreveu sobre o que ele estava dizendo. E nem ele não descreveu as condições que ele estava, as condições da situação no momento que ele estava escrevendo aquilo ali. Então, a gente precisa ter um desenho, ou a gente precisaria ter por escrito as condições do que ele estava vivendo no momento, para que a gente conseguisse entender o texto. Esse exemplo aqui, muitos problemas de matemática, isso acontece. Em muitos problemas isso acontece. Alguns deles, o desenho é dado, então você tem lá o enunciado e tem o desenho. E outros, o desenho é descrito no enunciado. Então, qual é a nossa obrigação antes de resolver o problema? É desenhar, é fazer aquele desenho. Porque senão a nossa cabecinha não consegue processar tudo e descobrir o que é para fazer, tá? Então, o que a gente vai aprender agora são várias linguagens diferentes, até a gente chegar numa linguagem que chama-se linguagem matemática, tá? Essa linguagem matemática nós ainda vamos aprender, mas ainda temos um longo percurso para até chegar nela. O início dessa linguagem é hoje, tá? Então, nós vamos aprender agora uma linguagem de conjuntos. Então, o que é um conjunto? Conjunto, quando a gente lembra assim, professora, se você me fala de conjuntinho, eu já lembro logo da minha mãe, que comprava conjuntinho para mim quando eu era pequenininho. Então, o que era um conjuntinho quando você era pequenininho? Era um conjuntinho de short e blusinha combinando, calça e blusa combinando. Então, nós usamos muitos. Quando a gente é pequenininho, normalmente a mãe da gente compra roupa de conjuntinho. Quando a gente cresce, não. As coisas mudam, mas não nem tanto. Mas quando a gente é pequenininho, a gente usa muito conjuntinho. Esse conjunto pro é o mesmo que a gente vai usar, que a gente vai aprender agora? Mais ou menos. Nós realmente vamos juntar, unir as coisas, agrupar em conjuntos iguais ou em conjuntos semelhantes, as coisas semelhantes. Por exemplo, a sala de aula de vocês é um conjunto. Vamos supor, nós podemos ter um conjunto de alunos que estão cursando o 6º ano, um conjunto de alunos que cursam o 7º ano, e assim por diante. A sala de aula é um conjunto. O grupo de professores que dá aula para vocês, outro conjunto, tá? Então, a gente vai aprender agora que a gente pode separar os números, os componentes iguais e agrupá-los num conjunto só, tá? Bom, então agora eu vou ler esse texto aqui e nós vamos agrupar os itens que a Chapeuzinho Vermelho levou. Nós vamos agrupar por fazer grupinhos de coisas iguais, tá? Então vamos lá. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de guloseimas para sua avó, que morava do outro lado do bosque.
Em sua cesta tinha 5 brigadeiros, 6 beijinhos, 7 cajuzinhos e 4 quindins. Tinha também alguns salgadinhos que sua mãe acabara de tirar do forno. 8 coxinhas, 7 pastéis, 6 quibes e 9 esfirras. A Chapeuzinho estava feliz, caminhando pelo bosque, quando encontrou o lobo. Aonde vai, menina bonita? Perguntou o lobo. Na casa da vovó levar uma cesta de guloseimas, respondeu-lhe Chapeuzinho. Muito bem, boa menina. Por que não leva flores também? Boa ideia, senhor lobo. Vou colher flores para vovó. E assim foi. Pegou 2 rosas e 3 margaridas. Colocou-as na cesta. Enquanto Chapeuzinho colhia as flores, o lobo correu para a casa da vovó. Bateu na porta e, imitando a voz de Chapeuzinho Vermelho, pediu para entrar. A vovó estava fazendo tricô e respondeu para ele. Entre, minha querida. Assim que ele entrou, a vovó deu um pulo e rapidamente o vestiu com a blusinha que estava fazendo para Chapeuzinho, deixando o lobo todo apertado, sem poder se mexer. Alguns minutos depois chegou a Chapeuzinho e se surpreendeu com a vovó dando leite para o lobo beber. Vovó, a senhora deu minha blusa para o senhor lobo? Tudo bem, minha filha, eu faço outra para você. Essa ficou tão linda nele. As duas continuaram conversando com o lobo, que estava sentado com elas. Elas dividiram os salgadinhos e os docinhos com ele, que se sentiu bem por não ter feito nenhum mal àquela senhora tão gentil e à sua neta. Bom, então nós temos aqui uma historinha adaptada da Chapeuzinho Vermelho. E nós vamos agrupar os itens que a Chapeuzinho levou para a vovozinha em conjuntos. Então, vamos ver. Primeiro exercício que a gente vai fazer junto. Chapeuzinho levou vários presentes para a vovó. Separe-os por categoria e descreva cada um deles. Então, ela levou doces, ela levou salgados e ela levou flores. Então, quais eram os doces que ela havia levado? 5 brigadeiros, 6 beijinhos, 7 cajuzinhos e 4 quindins, tá? Quais eram as flores? 2 rosas e 3 margaridas. E quais eram os salgados? 8 coxinhas, 7 pastéis, 6 quibes e 9 esfirras, certo? O segundo exercício. Depois que a Chapeuzinho encontrou a vovó e o Sr. Lobo, viu que havia mais presentes na cesta para a vovó. Analise a qual categoria eles pertencem. Tinham 3 violetas. Violetas seriam colocadas no conjunto de flores. 4 bombas de chocolate. Bombas de chocolate seria colocado no conjunto dos doces. 10 pães de queijo pertencem aos salgados. 2 livros. Já tinha algum conjunto onde a gente pudesse colocar os livros? Não, né? Então, os livros ainda não pertencem a nenhum dos conjuntos que nós montamos no exercício anterior. Então, o 3. Para comemorarem a harmonia entre os 3,
resolveram fazer pastel de brigadeiro para o jantar. A qual conjunto ele pertence? A qual conjunto ele pertence? Então, prestem atenção. Eu tenho o conjunto dos salgados, eu tenho o conjunto dos doces. Um pastel normal, ele pertence ao conjunto dos salgados. Um pastel normal. Então, o pastel normalmente, ele é um salgado feito com sal, né? Digamos assim. É um salgado, estilo, é uma fritura feito com sal. Então tem de frango, tem de mussarela. Mas de um tempo para cá, as pessoas começaram a colocar o recheio dele doce. Então, onde ele entra? Ele entra no salgado ou ele entra no doce? Na verdade, ele fica no meio dos dois, ele pertence aos dois conjuntos. Então, como que a gente representa isso aqui, ó? Eu tenho o conjunto dos doces e teria o brigadeiro aqui dentro do conjunto dos doces. Tenho o conjunto dos salgados e teria o pastel aqui dentro do conjunto dos salgados. Porque o pastel, ele tem a massa salgada. Agora, o pastel de brigadeiro, ele vai ficar aqui, ó, entre um e outro. Aliás, dentro dos dois conjuntos. Então, o pastel de brigadeiro, ele pertence tanto ao conjunto dos salgados, quanto ao conjunto dos doces, tá bom? Para a matemática, conjunto é a coleção ou agrupamento de elementos com as mesmas características ou propriedades. Então, na matemática, a gente faz um conjunto de elementos iguais, tá? De elementos que têm as mesmas características. Alguns conjuntos possuem nomes específicos e símbolos que os indicam. Então, tem alguns conjuntos que já estão prontos na matemática, que a gente só precisa conhecer. Por exemplo, nós temos o conjunto das formas geométricas. Então, essa quase esse círculo amassado aqui, ó, que vocês ainda não conhecem o nome oficial dele, é o que a gente usa para representar um conjunto. Ô, mas não pode ser um círculo bonitinho? Pode. É que normalmente a gente faz essa volta aqui, ó, rodeando os elementos que a gente tem, tá? Essa letrinha A aqui, ó, ela não está aqui por acaso. Ela está aqui porque ela representa esse conjunto. Ela é o que dá nome para esse conjunto. Então, a gente chama esse conjunto aqui de conjunto A. E qual é a descrição do conjunto A? O conjunto A é o conjunto das formas geométricas, tá? Então, eu peguei todas as formas geométricas e coloquei dentro desse conjunto. Ô, Pro, mas o triângulo retângulo não está aí. Não está aqui porque eu coloquei só alguns, mas ele faz parte desse conjunto. Todas as formas numéricas que existem, as formas geométricas que existem, vão fazer parte desse conjunto aqui, tá bom? Aqui, conjunto B. Conjunto dos números naturais de 0 a 9. Já aqui, eu não tenho
outros elementos que eu não coloquei. Então, o conjunto B, ele é um conjunto que já está com todos os elementos aqui. Vocês vão me perguntar assim, ô Pro, mas o 11, o 10, o 11, o 12 também é um número natural. Então, ele não deveria estar aqui? Não, porque olha a descrição do conjunto. Conjunto dos números naturais de 0 a 9. Então, ele não colocou somente conjunto dos números naturais, para eu colocar todos os números naturais aqui dentro. Esse conjunto aqui foi muito específico, é só do 0 até o 9. Então, eu vou ter que colocar aqui só os elementos que pertencem a ele, tá? Então, o conjunto ele pode ser bem específico assim, com poucos elementos, ou ele pode ser um conjunto que cabem infinitos elementos, certo? E aí a gente coloca aqui só um exemplo deles, ok? Para a gente representar um conjunto, ou seja, para a gente dar nome para um conjunto, a gente sempre vai usar a letrinha maiúscula, tá? Então, pode ser A, pode ser B, pode ser C, qualquer letra do nosso alfabeto. E se a gente não for fazer o desenho assim, para representar o conjunto, a gente precisa usar a chave, tá? Então, eu poderia, ao invés de fazer essa voltinha aqui, eu poderia usar a chave e colocar todos os números aqui dentro da chave. Seria outra forma de representar que é um conjunto que nós estamos falando, tá? Então, por exemplo, eu quero escrever o conjunto dos números naturais. Agora sim. Agora eu não estou falando dos naturais de 0 a 9. Eu estou falando de qualquer número natural. Então, começa no 0, 1, 2, 3, 4 e é infinito para o outro lado. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, infinito. Então, eu coloco alguns de exemplo, só para eu saber como começa, e depois eu coloco 3 pontinhos, porque representa que é infinito, tá? Como eu não quis representar esse conjunto aqui, usando a bolinha, então eu acabei usando a chave. São dois jeitos diferentes de representar a mesma coisa. Ô, Pro, se você quisesse ter feito o conjunto dos números naturais assim, em forma de desenho, poderia? A gente chama isso aqui de diagrama, tá bom? Se você quisesse ter feito em forma de diagrama, podia? Sim, poderia ter feito em forma de diagrama. Tem situações que a gente vai usar assim, tem situações que a gente vai usar assim. Vocês vão ver lá na frente que é a mesma coisa, tá? Existem relações entre os conjuntos e os seus elementos. Então, a gente vai aprender agora alguns símbolos que a gente usa entre os conjuntos. Então, ó, o primeiro símbolo que a gente usa muito é esse que parece um E. Gente, não pode fazer esse E aqui, essa espécie de E, de qualquer outra maneira que vocês estejam acostumados. Porque isso aqui é um símbolo. É igual o símbolo de mais, menos, vezes e dividir. O símbolo é daquele jeito e a gente precisa fazer ele daquele jeito, senão não é ele. Esse símbolo aqui é o símbolo de pertence. E ele tem que ser feito dessa maneira. Então, quando que a gente usa o pertence? Quando a gente quer dizer que algum elemento pertence a algum tipo de conjunto. Então, por exemplo,
Quando você tem um aluno, vamos supor, eu quero dizer que determinado aluno pertence ao 6º ano. Então, eu digo, Gabriel pertence ao 6º ano, ponto. Ao invés de eu escrever a palavra pertence, eu posso simplesmente colocar o símbolo. Isso em matemática, tá bom? Em português, na linguagem escrita, a gente não pode usar os símbolos matemáticos, certo? Na linguagem escrita, a gente precisa escrever. Na matemática, a gente pode usar os símbolos. Nossa, Pro, então eu posso começar a usar os símbolos nas respostas dos exercícios? Sim, quando nós estivermos fazendo exercícios de conjuntos, vocês podem sim usar o símbolo, não precisa usar a palavra, tá? É para isso que ela serve. Quando o ezinho estiver cortado, é não pertence. Então, por exemplo, se eu quero dizer que o Wilson não pertence ao 6º ano, então eu digo, Wilson, uso esse símbolo, não pertence ao 6º ano, tá bom? Esse aqui, ó, que parece um Czinho, mas não pode ser feito igual a um C, ele é mais compridinho, tá vendo, ó? É o está contido, tá? O está contido a gente usa quando é de um conjunto para outro conjunto. E o pertence é quando é de um elemento para outro elemento, tá? Vocês vão entender a diferença aqui. Eu gosto de dar o exemplo sempre, mais ou menos assim, ó. É como se o pertence a gente estivesse falando no singular. Então, uma pessoa pertence a um grupo. Um elemento pertence a um grupo. E esse aqui, o está contido, é como se a gente estivesse falando no plural. Então, quando eu não tenho uma pessoa, quando eu tenho vários, quando eu não tenho um elemento, quando eu tenho vários, e eu quero saber se esses vários elementos estão dentro de um conjunto, aí eu não posso usar a palavra pertencer no singular. Aí eu uso esse aqui, que é o está contido, que fica no plural. Vocês vão entender quando a gente fizer exercícios, tá? Bom, então, está contido, o símbolo é assim. Quando ele vier cortado, não está contido, tá? Aí nós temos também o contrário do está contido. O está contido é quando eu quero saber se algo está contido em outra coisa. Por exemplo, eu quero fazer arroz. Então, eu digo assim, ó. Sal, alho e cebola. Está contido nesse arroz? O grupinho de temperos, sal, alho e cebola. Está contido dentro do arroz pronto? Está lá dentro do arroz pronto? Se a pessoa que fez o arroz colocou alho, cebola e sal, ela vai dizer sim, está contido. Se a pessoa que fez o arroz não colocou um desses elementos, por exemplo, ela não gosta de fazer com cebola, porque ela não come cebola. Aí ela vai dizer, não, não está contido, porque só tem alho e sal. A cebola não tem, tá? Então, esse é um caso que a gente usa o está contido. Quando que a gente usa o contém? O contém, nessa situação que eu acabei de dizer, ele é mais usado, ele é mais comum. Por quê? Porque a nossa fala para a pessoa que fez o arroz normalmente é: escuta,
esse arroz contém sal, cebola e alho? Viram que a minha pergunta ela foi o contrário do outro exemplo? Antes eu perguntei, o sal, cebola e alho está contido nesse arroz? Agora eu já fiz a pergunta ao contrário. Esse arroz contém sal, cebola e alho? Então, são dois símbolos que são usados para praticamente a mesma coisa, só que um deles é o contrário do outro. De um, você está perguntando se os elementos estão dentro do conjunto, e no outro, que no caso é o está contido, e no outro, que é o contém, você está perguntando se no conjunto tem esses elementos, certo? Então é isso. O está contido e o contém a gente usa bastante, tá? Se ele vier cortado, mesma coisa dos outros, é o não contém, certo? E por último, o que a gente chama de conjunto vazio. Quando essa bolinha estiver cortada ou quando eu tiver as chaves sem nada dentro, significa que esse conjunto está vazio, ou seja, não tem elemento dentro desse conjunto. Por exemplo, se eu perguntasse assim, ó, quantos dentes de alho você colocou no brigadeiro? É isso mesmo, vocês até assustaram agora, né? A gente não coloca alho no brigadeiro, professora, pelo amor de Deus. Exatamente. Qual seria a resposta que vocês colocariam para mim num exercício, por exemplo? Vocês colocariam esse símbolo ou esse, que representa pro. A gente não coloca alho no brigadeiro, tá? Então, vocês não precisariam escrever essa frase inteira. Professora, nós não colocamos alho no brigadeiro. Não, era só vocês colocarem esse símbolo ou esse, que já representaria que alho vocês não colocaram, tá bom? Bom, então vamos para alguns exemplos, ó. Se a gente quer dizer que algum elemento que a gente não vai dar nome aqui, a gente vai chamar ele de A, tá bom? Que o elemento A pertence ao conjunto A, só lembrando, se é do conjunto que eu estou falando, eu preciso pôr letra maiúscula. Então, se eu quero dizer que o elemento A pertence ao conjunto A, então o que a gente vai escrever? O elemento A pertence ao conjunto A, tá? Se esse mesmo elemento A, esse mesmo elementozinho A, ele não pertencer ao tal do conjunto A, então a gente vai escrever o elemento A não pertence ao conjunto A, tá bom? Então, esse foi um exemplo de como a gente usa o pertence e o não pertence. Por exemplo, o conjunto A é o 0, 2, 4, 6, 8, 10, ou seja, só os números pares, certo? O número 6, ele pertence ao conjunto A, não é? Já o número 7, ele não pertence ao conjunto A, ok? Então, é assim que a gente usa o pertence e o não pertence. Conjunto unitário. Conjunto unitário é o conjunto que possui um elemento só. Por exemplo, o conjunto A é igual ao zero. O único elemento que tem nesse conjunto é o zero. Reparem o seguinte,
eu posso ter o zero, não é um elemento, não é um conjunto vazio. Para ser conjunto vazio, não pode ter nada. O zero é um elemento, tá bom? Tem que tomar cuidado com esse detalhe. Outro exemplo, conjunto B é o 1, certo? Então, o conjunto B é o número 1. Conjunto X é o 10. No conjunto X, o único elemento que nós temos é o 10. E assim por diante. Então, a gente vai chamar de conjunto unitário aquele conjunto que só tem um número, tá? Bom, então vamos lá. Conjunto vazio, nós já vimos, que é aquele conjunto que não possui elemento nenhum. Então, eu posso representar esse conjunto usando o símbolo de o zerinho cortado, a bolinha cortada, ou as duas chaves sem nada dentro. Cuidado, lembrando que quando a gente não tem nada dentro da chave, é o conjunto vazio. Se eu colocar o zero aqui dentro das chaves, aí eu já não tenho mais um conjunto vazio. Eu tenho um conjunto unitário, que tem um elemento lá dentro, tá? Vocês têm mania de achar que o zero não é número, não representa número, e isso não é verdade. Aqui nos conjuntos, o zero é um elemento tanto quanto qualquer outro, tá? Então, cuidado com isso. Conjunto infinito. Conjunto infinito é aquele que possui infinitos elementos. A gente vai usar as reticências para representar que ele é infinito, ou seja, que tem outros números ali. Então, por exemplo, o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia passar a minha vida inteira aqui falando números e não conseguiria terminá-los, porque eles são infinitos, certo? Então, o que a gente faz? A gente coloca 3 pontinhos para representar, tudo bem? E o conjunto finito? O que é o conjunto finito? É aquele que tem um número limitado de elementos, ou seja, um número certo de elementos, ele não é infinito. Por exemplo, esse conjunto B aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terminou aqui no 9, não tem 3 pontinhos. Isso significa que esse aqui é um conjunto finito, tá bom? Ou seja, tem um número limitado de elementos, certo? Relação de inclusão. Então, o que seria uma relação de inclusão? Essa relação ela é usada quando a gente quer perguntar se um elemento está dentro, um conjunto está dentro do outro conjunto. Então, eu tenho o conjunto A, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, e tenho o conjunto B, que é o 4 e o 5. Se vocês repararem, o conjunto B nada mais é do que um pedacinho do conjunto A. Então, o que a gente diz? A gente diz que o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. Então, um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho na escola o sexto ano A. Então, o sexto ano A seria um conjunto, tá? No sexto ano A, eu tenho meninas e eu tenho meninos. E eu quero que as meninas façam uma aula de dança, por exemplo, uma palestra sobre dança. Eu vou pegar o grupo das meninas e vou fazer um subconjunto da sala do sexto ano A. Quem vai fazer parte desse subconjunto? As meninas, tá? Então,
as meninas, elas fazem parte do conjunto A, do sexto ano A. Só que eu quero que elas façam uma coisa específica, só elas, por exemplo. Isso eu poderia fazer esses subconjuntos de várias maneiras diferentes, tá? Eu poderia fazer todos os meninos, eu poderia fazer um subconjunto de todos os alunos que têm olhos azuis, eu poderia fazer um subconjunto de todos os alunos que têm cabelo preto. Então, eu poderia fazer subconjuntos dentro do sexto ano A de várias maneiras diferentes, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu tenho os conjuntos A, que são os elementos 1, 2, 3, 4, 5. O B, que são 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o C, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora eu quero responder algumas coisinhas a respeito desses conjuntos aqui. Então, olha só. Esse símbolo aqui é o está contido. Lembra que o Czinho assim é o está contido. Como ele está cortado, então é o não está contido. Então, aqui está perguntando assim, o conjunto A não está contido no conjunto B. Pro, será que isso é verdade? O conjunto A não está contido no conjunto B? Então, vamos ver. O A era 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O B é 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como aqui não tem o 0, o 1 e o 2, então eu não posso dizer que esse conjunto aqui está dentro desse. Eu só poderia dizer isso se todos esses números aqui estivessem repetidos aqui, tá? Desse jeito que está aqui, eu não posso dizer que está contido. A gente só pode dizer que está contido se tiver tudo lá, tá? Para ficar mais fácil aqui, se eu perguntar assim, ó, o alho, sal, cebola, alho, sal e cebola estão contidos no arroz cozido? No arroz pronto? Aí vocês vão me responder, sim, Pro. O alho, a cebola e o sal estão contidos. Minha mãe fez usando sal, alho e cebola. Ela fez o arroz. Tá bom. Agora, se eu perguntar, o alho, a cebola, o sal, o feijão e a carne estão contidos no arroz cozido? Aí não, né? Porque a não ser que a sua mãe tenha feito alguma uma coisa tudo misturada ali, que não é comum. Mas normalmente o arroz está numa panela, o feijão está em outra, a carne está em outra, tá? Então, se tivesse tudo misturado no mesmo arroz, aí a gente poderia dizer, sim, está contido. Agora, se tiver cada um numa panela, mesmo o arroz tendo a cebola, tendo o sal e tendo o alho, a gente não pode afirmar que está contido, porque o feijão e a carne não vão estar lá dentro do arroz, tá bom? Então, é assim que a gente usa esse símbolo aqui. Agora, a letra B. O conjunto A está contido no conjunto C? Então, ó, o conjunto A é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto C é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e mais alguns números que não nos interessam agora, mas o importante é, todos esses aqui estão no conjunto C. Isso significa que o conjunto A está sim contido no conjunto C, tá? Letra C. O conjunto B, esse símbolo aqui era o de contém. Quando é o Czinho virado para trás, é o contém que é o símbolo. Como ele está cortado, então é o não contém. Então a pergunta é: o conjunto B não contém o conjunto A? Ou seja, dentro do conjunto B, eu não tenho os elementos que estão no A?
Isso é verdade. Dentro do conjunto B, eu não tenho todos os elementos que estão no A. Eu tenho alguns deles, eu tenho o 3, o 4 e o 5, mas o 0, 1 e 2 eu não tenho. Então, é verdade, o conjunto B não contém o conjunto A inteiro, pelo menos, tá? Essa é uma informação importante. Não adianta ter um dos números. Para eu dizer que contém ou que não contém, para eu dizer que contém, não pode estar faltando nenhum desses elementos aqui lá dentro do outro conjunto, tá? Letra D. O conjunto B está contido no conjunto C? Aí, aqui. O conjunto B, que é 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, está contido aqui dentro do conjunto C? Está, porque ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 está contido sim. Então, a gente vai ler o conjunto B está contido no conjunto C, tá? Letra E. O conjunto C contém o conjunto B? Então, esse conjunto C aqui, ele contém os elementos do conjunto B? Sim, ele contém. O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 estão aqui. Então, ele contém, tá? Letra F. O conjunto C contém os elementos do conjunto A? Sim, o conjunto C contém os elementos que estão no conjunto A, do 0 até o 5, que faziam parte do conjunto A, tá? Então, esse símbolo contém. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre conjunto universo. Pro, o que é conjunto universo? Então, vamos ver. Chama-se conjunto universo aquele conjunto que a gente está estudando, ou seja, tudo o que pode ser considerado elemento. Então, o que é um conjunto universo? Tudo o que a gente pode considerar como sendo um elemento, tá? Praticamente tudo. A gente representa o conjunto universo usando uma letra U maiúscula, sempre assim, ó. Então, por exemplo, se a gente estiver estudando as formas geométricas de 4 lados, então são quadrados, retângulos, losangos, trapézios, paralelogramos. Todos esses que eu acabei de falar aqui serão o nosso conjunto universo. Ou seja, todas as figuras de 4 lados serão o nosso conjunto universo. Então, conjunto universo são todas aqueles elementos que podem que podem formar o nosso conjunto. Ai, Pro, então eu posso ter um conjunto universo de todos os docinhos do mundo? Sim. Aí quem entraria nesse conjunto universo? Brigadeiro, beijinho, cajuzinho, olho de sogra. Acho que é isso o nome, olho de sogra. Todos os docinhos que vocês conhecem entrariam nesse conjunto, tá? Nesse conjunto universo. Então, prestem bastante atenção nessa notação aqui, ó, é o U. Todas as vezes que vocês virem um U, já sabem que estamos falando do conjunto universo, tá bom? Então, retomando um pouquinho aqui. Esse símbolo é o pertence, esse símbolo é o não pertence. Eles são usados quando a gente relaciona um elemento com um conjunto. Então, é como a Pro falou, é como se estivesse no singular. É um elemento que eu quero relacionar com um conjunto. Ou esse elemento pertence, ou esse elemento não pertence ao conjunto. Já os outros símbolos, está contido,
não está contido, contém, não contém. A gente usa de um conjunto com outro conjunto. Então, aí já é diferente, tá? É como se ele estivesse no plural. Então, só prestem atenção quando a gente usa um e quando a gente usa o outro, tá bom? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre as operações entre os conjuntos. Meu Deus, professora, a gente vai ter que fazer conta de mais, menos, vezes, dividir com conjuntos? Mais ou menos. Não chega a ser mais, menos, a gente não vai somar os elementos. A gente vai juntar os elementos dos conjuntos. Como que a gente representa essa união, que é o que a gente vai começar fazendo? Então, para unir os conjuntos, a gente vai juntar os elementos que tem um conjunto com os elementos que tem outro, tá? É como se fosse fazer assim, ó. Imaginem que a gente quer fazer um brigadeiro diferente. Então, eu quero misturar o brigadeiro com o beijinho. Então, para fazer o brigadeiro, eu normalmente uso leite condensado, margarina e achocolatado. Para fazer o beijinho, eu uso leite condensado e coco. Então, eu quero fazer um brigadeiro misturado com beijinho. Eu vou juntar os ingredientes dos dois. Então, eu vou usar leite condensado, margarina, chocolate e coco, tá? Quando eu vou fazer uma união de conjuntos, é isso que eu faço. Aí vocês vão me perguntar assim, ô Pro, mas você não vai repetir o leite condensado? Não, porque eu já coloquei o leite condensado, ele estava nos ingredientes do brigadeiro. Então, eu não preciso repetir os ingredientes. Eu vou só unir tudo na mesma panela e fazer um doce só. Se vai ficar bom, aí já é outra história. Mas eu só dei esse exemplo para vocês entenderem. E reparem, o símbolo que a gente usa para representar a união dos conjuntos também parece um U, mas não é um U. Ele parece aquele C do está contido, só que agora é virado para frente, é virado para cima, tá? O U do conjunto universo é uma letra U maiúscula mesmo, normal, tá? É que aqui na linguagem do computador aquele U não fica, ele fica mais parecido com esse do que qualquer outra coisa, tá? Bom, então vamos ver como ficaria a união disso aí. Então, a representação do conjunto A unido com o conjunto B, eu vou unir esse conjunto com esse. Então, se era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em um conjunto, 6, 7, 8, 9 no outro conjunto, eu vou juntar os dois, só não vou repetir o 6 e o 7, porque eles estão nos dois. Então, eu vou colocar uma vez só. Então, a união entre o conjunto A e o conjunto B vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá bom? Então, é assim que a gente representa a união entre os conjuntos. Ah, Pro, então não tem que somar nada com nada? Não, é só a união, é só a gente colocar todos os elementos juntos, tá? Existe a maneira da gente representar assim, usando os números, e existe também a maneira de representar usando aquele diagrama, que é aquela bolinha que nós vimos lá atrás, tá? Como ficaria em forma de diagrama? Ó, eu tenho aqui o conjunto A, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
e tenho também o conjunto B, que são 6, 7, 8 e 9. Ô, Pro, por que você colocou o 6 e o 7 aqui nesse meinho? Simples, porque o 6 e o 7 estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, a gente faz as bolinhas se interligando aqui no meio, ó, porque eu não posso para eu não colocar esses dois números repetidos. Coloco aqui e depois coloco aqui. Então, para isso, a gente faz esse encontro aqui no meio, ó. Porque reparem, esse pedacinho aqui, ó, ele tá tanto dentro da bolinha A quanto dentro da bolinha B. Isso significa que esse 6 e esse 7, eles pertencem tanto ao conjunto B quanto ao conjunto A, tá? Então, é assim que a gente representa a união dos dois conjuntos. Isso usando o diagrama, tá? Ô, Pro, mas pode representar assim também? Tá certo também? Tá certo também, tá? Essa é só uma outra representação. Às vezes o exercício pede a representação por diagrama, às vezes ele pede a representação por numérica. Aí vai depender do exercício, tá? Intersecção dos conjuntos. Nossa, professora, agora ficou difícil. Intersecção? Ai, essa palavra é muito difícil. Não, na verdade, intersecção só quer dizer assim, ó, o que é igual nos dois conjuntos? Essa é a pergunta que está fazendo matematicamente. Só que usou uma palavra, digamos que uma palavra chique aqui para representar. Intersecção nada mais é do que o que é igual. O que eu tenho de igual no conjunto A e no conjunto B? E o símbolo que a gente usa é bem parecido com o da união, só que ele é invertido para baixo. Tá vendo? O união é para cima e a intersecção é para baixo, tá? Então, eu vou olhar tanto no conjunto A quanto no conjunto B e vou ver quais números eu tenho repetidos, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Que no caso nós já vimos que são, nesse aqui eu tenho o 7 e nesse aqui eu também tenho o 7. Ai, Pro, não era o 7 e o 8? Então, lá no outro exemplo era o 7 e o 8. Aqui nesse exemplo, nós temos o 7, o 6 e o 5, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com essas pegadinhas que de um exercício para o outro a gente acaba encontrando. Então, quais são os elementos que estão repetidos, tanto nesse conjunto A quanto nesse conjunto B? 5, 6, 7, 5, 6, 7. Isso significa que a intersecção entre os conjuntos A e B são o 5, 6 e o 7. Porque o 5, 6 e o 7 são elementos que estão presentes nos dois conjuntos. Como que ficaria isso em diagrama? O diagrama da intersecção, a única coisa que a gente vai pintar, que a gente vai destacar, é justamente aqui nesse meinho, que é justamente onde a gente coloca os números que são iguais, tanto no conjunto A quanto no conjunto B, tá? Então, qual é a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B? A resposta vai ser todos os números que estiverem aqui nesse meinho, tá bom? Diferença entre conjuntos. Esse aqui é o que mais vocês confundem. Não é difícil, mas tem que prestar um pouquinho de atenção para entender. A diferença entre os conjuntos seria, por exemplo,
o conjunto A menos o conjunto B. A gente escreve assim, ó, A menos o B. Ai, professora, então agora eu vou ter que ficar fazendo continha de menos? Não. Esse menos indica que é para a gente tirar os elementos que estão no B, do conjunto A. Então, por exemplo, ó, eu tenho o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, como que ficaria o conjunto A menos o conjunto B? Bom, eu vou tirar do conjunto A aqueles números que estão no B. Então, o 3 está, eu tiro. O 4 está no B, eu tiro. O 5 eu não tenho no A, então eu não tenho que tirar. O 6 e o 7 também não. Então, quem que eu vou tirar do conjunto A? Só os que eu tenho lá no conjunto B, no caso o 3 e o 4. Então, vai sobrar o que do conjunto A? O 0, 1 e o 2. Então, a resposta do conjunto A menos o conjunto B é 0, 1 e 2. Tá? Como fica essa representação por diagrama, Pro? Fica assim, ó. Eu tenho o conjunto A, que tem os números 0, 1, 2, 3 e 4. E tem o conjunto B, que tem os números 3, 4, 5, 6 e 7. Eu quero tirar todos os elementos do conjunto B de dentro do conjunto A. Então, o 3 e o 4 vão sair. O que vai sobrar, então? O que eu vou pintar como resposta? Só essa parte aqui, ó, que está no conjunto A, tá? Que só pertence ao conjunto A, que não pertence ao conjunto B. Tudo bem? Então, a resposta vai ser esses números aqui, certo? Bom, então agora chegou a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, prestem bastante atenção. Não é uma matéria difícil, mas como todas as outras de matemática, a gente tem que prestar muita atenção para resolver. Tá bom? Beijos e até a próxima aula!